Fala, meu caro torcedor do Mengão. Tudo certo com você? Vem comigo que hoje as notícias estão daquele jeito. Antes, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos às notícias. Nos últimos dias, o clima no Flamengo tem sido de grande expectativa em relação ao futuro de alguns jogadores. Em entrevistas recentes, Felipe Luiz, um dos líderes do elenco, deixou claro que mudanças estão a caminho tanto em termos de contratações quanto de saídas. É nesse cenário que surge uma notícia que pode impactar o time. Um clube do Catar está de olho em Bruno Henrique. O atacante, que já foi um dos destaques do Flamengo e da seleção brasileira, não vive um bom momento e suas atuações têm gerado preocupação entre os torcedores. Bruno Henrique não marca um gol e nem participa de um lance decisivo há mais de 15 partidas, o que é um jejum bastante significativo para um jogador da sua qualidade e experiência. Nos últimos jogos, a torcida tem demonstrado sua insatisfação e a pressão sobre o atacante só aumenta. Para piorar a situação, ele foi indiciado pela Polícia Federal em um caso que envolve a suposta manipulação de resultados em partidas de futebol envolvendo seu irmão e outros familiares. Essa situação tem deixado o clima ainda mais tenso, tanto para o jogador quanto para a equipe. A diretoria do Flamengo, por sua vez, tem se posicionado em defesa do atleta, afirmando que acredita na sua inocência e que está ao seu lado durante esse momento delicado. Essa é uma postura importante, pois demonstra que o clube está comprometido com seus jogadores, mas ao mesmo tempo, o desempenho de Bruno Henrique em campo tem sido um fator preocupante. A realidade é que, apesar do respaldo do clube, a falta de gols e participação em jogadas decisivas tem afetado o rendimento do Flamengo como um todo. O time precisa de jogadores que estejam em alta, principalmente em um campeonato tão competitivo como o Brasileirão. Diante desse cenário, a possibilidade de uma transferência para o futebol do Catar pode ser vista como uma solução viável. A saída de Bruno Henrique poderia beneficiar todas as partes envolvidas. O atleta teria a chance de recomeçar em um novo ambiente longe da pressão da torcida carioca, enquanto o Flamengo poderia liberar espaço na folha salarial e buscar novas contratações que possam agregar mais ao elenco. É claro que essa decisão envolve muitas nuances e precisa ser bem avaliada pela diretoria e pela comissão técnica. Com a janela de transferência se aproximando, as movimentações no mercado começam a ganhar força. O Flamengo tem mostrado interesse em reforçar seu elenco para a sequência da temporada e a saída de Bruno Henrique poderia abrir portas para a chegada de novos nomes. A torcida, que já está ansiosa para ver mudanças no time, aguarda com expectativa as movimentações da diretoria. Se por um lado há um clube do Catar interessado no atacante, por outro, existem especulações sobre quem poderia chegar para reforçar o Flamengo, especialmente em um momento em que a equipe precisa de novos ares. A verdade é que o futebol é cheio de altos e baixos e Bruno Henrique, que já foi um verdadeiro ícone do Mengão, agora enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua carreira. A pressão e a expectativa em cima dele são enormes e isso pode ser um fator determinante na sua tomada de decisão. A possibilidade de um novo desafio em um país diferente pode ser justamente o que ele precisa para reencontrar seu melhor futebol. Enquanto isso, o Flamengo segue sua preparação para os próximos jogos, buscando se reerguer na tabela e conquistar vitórias que garantam a confiança da torcida. A equipe precisa focar em cada partida, independentemente das questões extracampo que possam estar influenciando o grupo. A união do elenco e a força da torcida são fundamentais nesse momento. Portanto, é preciso que todos estejam alinhados e focados em um único objetivo: fazer o Flamengo voltar a brilhar em campo. As próximas semanas prometem ser intensas não apenas para Bruno Henrique, mas para todo o Flamengo. As decisões que serão tomadas podem moldar o futuro do clube e dos jogadores e a expectativa é alta. Todos os olhos estarão voltados para o que vai acontecer e a torcida, como sempre, espera que as soluções encontradas sejam as melhores para o time e para cada atleta envolvido. Em meio a tantas incertezas, o que se sabe é que o futebol sempre reserva surpresas e, no final das contas, tudo pode mudar em um piscar de olhos.
A trajetória de Bruno Henrique no Flamengo ainda não chegou ao fim, mas as decisões que serão tomadas agora podem definir os próximos passos de sua carreira. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Nos últimos dias, a diretoria do Flamengo tem se mobilizado para evitar a saída de jogadores fundamentais do seu elenco. Em um cenário onde as investidas de outros clubes se tornaram cada vez mais frequentes, a preocupação com a manutenção dos principais atletas é uma prioridade. A estratégia é clara: respaldar-se internamente para garantir que as peças-chave da equipe permaneçam em seus postos. E um nome que está em evidência nesse processo é o de Arrascaeta, um dos destaques indiscutíveis do time comandado por Filipe Luís. Conforme informações exclusivas que circularam pela imprensa, o rubro-negro está avançando nas negociações para renovar o contrato do meia uruguaio. Arrascaeta tem se mostrado essencial para o desempenho da equipe em campo e sua permanência é vista como crucial para os planos futuros do clube. A expectativa é que o novo acordo seja concretizado logo após a participação do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Com isso, a proposta salarial para o jogador deve girar em torno de R$1.500.000, o que o colocará entre os atletas mais bem remunerados do elenco. Além disso, José Botto, que está à frente do departamento de futebol, tem analisado a situação de outros jogadores que não têm encontrado espaço na equipe. A ideia é aproveitar esse momento de reestruturação para também reduzir a folha salarial, permitindo ao clube uma maior flexibilidade para se movimentar no mercado. A intenção é clara: criar um ambiente financeiro mais saudável que possibilite novas contratações e, consequentemente, o fortalecimento do elenco. O Flamengo, que já tem uma história rica em conquistas, não pode se dar ao luxo de perder jogadores que fazem a diferença em campo, e a diretoria está ciente disso. Por isso, a prioridade é encontrar um equilíbrio entre a manutenção dos talentos e a diminuição dos custos operacionais. Essa estratégia visa não apenas garantir a presença de Arrascaeta, mas também abrir espaço para novos investimentos que possam trazer mais qualidade ao time. Nesse contexto, a figura de Filipe Luís se torna ainda mais importante. O técnico, que já conquistou a confiança da torcida e da diretoria, tem papel fundamental no desenvolvimento dos jogadores e na criação de um ambiente propício para o sucesso. A identificação de Filipe com o clube e sua capacidade de extrair o melhor de seus atletas são fatores que influenciam diretamente nas decisões que estão sendo tomadas nesse momento delicado. A busca por um elenco equilibrado e competitivo é um desafio constante para qualquer clube grande, e o Flamengo está ciente disso. A pressão por resultados pode ser intensa, mas a diretoria parece disposta a enfrentar esses desafios de frente. O acompanhamento das movimentações no mercado de transferências e as negociações em andamento são parte de um planejamento que visa não apenas o presente, mas também um futuro promissor. Enquanto isso, a torcida do Flamengo aguarda ansiosamente por novidades. O amor e a paixão que o torcedor nutre pelo clube fazem com que cada notícia sobre contratações ou renovações seja acompanhada com extremo interesse. A expectativa em torno da permanência de Arrascaeta e a movimentação do mercado são temas que certamente serão debatidos nos próximos dias entre os apaixonados pelo rubro-negro. E a verdade é que a história do Flamengo nos últimos anos tem sido marcada por grandes conquistas e também por desafios inesperados. A capacidade de se reinventar e de se adaptar às circunstâncias é o que tem garantido ao clube um lugar de destaque no cenário do futebol brasileiro e internacional. A diretoria parece entender que a manutenção de um elenco forte é vital para seguir nessa trajetória de sucesso, e as decisões que estão sendo tomadas agora podem ter um impacto significativo no futuro. Com a janela de transferência se aproximando, o Flamengo se vê em uma posição estratégica para realizar movimentos que possam fortalecer sua equipe. A cautela em relação à saída de jogadores importantes é compreensível e necessária,
Mas também é fundamental que a diretoria esteja atenta às oportunidades que surgirem. O equilíbrio entre a retenção de talentos e a busca por novos reforços será crucial para os próximos passos do clube. A torcida, por sua vez, continua a apoiar o time incondicionalmente, sempre esperando que os dirigentes tomem as melhores decisões para o futuro. As conversas sobre renovações e contratações são sempre quentes e o clima de expectativa só aumenta à medida que os dias passam e eventos importantes se aproximam, como o Super Mundial de Clubes. Os holofotes estarão voltados para o Flamengo e o desempenho da equipe nessa competição será um reflexo do trabalho que vem sendo feito nos bastidores. Enquanto isso, a participação de Arrascaeta em campo continua sendo um dos pontos altos da temporada. Sua habilidade, visão de jogo e capacidade de decisão fazem dele um jogador indispensável para as pretensões do Flamengo. O que se espera agora é que as negociações avancem de forma satisfatória e que a torcida possa celebrar a permanência de um ídolo e a continuidade de um projeto vencedor. Nos próximos dias, mais informações devem surgir e a expectativa em torno do futuro do clube só tende a aumentar. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo recebeu uma notícia bastante positiva com o retorno de Matias Vinha, quase 10 meses após a grave lesão que o afastou dos gramados na última temporada. A volta do uruguaio cria um novo cenário para a lateral esquerda do rubro-negro, onde ele enfrentará uma concorrência acirrada com Ayrton Lucas e Alex Sandro. A situação se torna ainda mais intrigante, pois o clube ainda não tem um diagnóstico claro sobre quem ficará e quem sairá. Internamente, a diretoria acredita que é cedo para tomar essa decisão, mas é inegável que este dilema está no radar. Para o segundo semestre, com os 3 laterais à disposição, um deles terá que ser deixado de fora até mesmo dos treinamentos, o que torna uma negociação inevitável. Para decidir quem será o escolhido, o Flamengo precisa observar cuidadosamente a evolução de Vinha, que é um jogador bem visto pela comissão técnica. Matias Vinha foi adquirido por um valor significativo, cerca de 8 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 42 milhões e 800 mil reais na época da contratação. Ele chegou ao clube com grande expectativa, mas não conseguiu firmar-se como titular. Após sua grave lesão, o Flamengo foi ao mercado e decidiu contratar um nome de peso para a posição. A estratégia do clube é não apressar o retorno de Vinha, que será integrado de forma gradual, assim como foi feito com Pedro, outro jogador que também passou por um longo período de recuperação. Aos 27 anos, Vinha teve uma breve participação de 7 minutos na goleada sobre o Fortaleza e espera conseguir mais chances após a Copa do Mundo de Clubes. Ayrton Lucas, que também tem a mesma idade de Vinha, tem se destacado nas últimas partidas, sob a orientação do técnico Filipe Luís. Embora tenha apresentado boas atuações, ele chega ao Flamengo com menos destaque em comparação aos seus colegas de posição. Por outro lado, Alex Sandro, que possui 34 anos, é visto como o titular absoluto da lateral esquerda neste momento. Quando está em plenas condições, não há dúvidas sobre sua posição no time. Contudo, o estado físico de Alex, Sandro preocupa a comissão técnica, que observa atentamente a carga de treino do jogador, especialmente agora que ele foi convocado para a seleção brasileira. Filipe Luís comentou sobre essa situação após a vitória sobre o Fortaleza, ressaltando a qualidade dos 3 laterais disponíveis. Ele destacou a experiência de Vinha, que é um jogador titular da seleção uruguaia, campeão da Libertadores e com trajetória na Europa. É bom ter 3 laterais desse nível, afirmou o treinador, lembrando que diante dessa qualidade é difícil manter todos os jogadores satisfeitos, já que um deles terá que ficar de fora dos treinos. Essa situação é complicada para o técnico, pois ele acredita que a única forma de preparar os jogadores adequadamente é através dos treinos. Apesar do dilema, Filipe Luís reconheceu que está feliz por ter tantas opções competitivas na lateral.
Analisando os números, Alex Sandro já disputou 29 jogos, sob a orientação de Filipe Luís, sendo 25 como titular, além de ter contribuído com um gol e uma assistência. Ayrton Lucas, por sua vez, atuou em 28 partidas, começando 18 delas, e conseguiu marcar 3 gols e fornecer 2 assistências. Enquanto um dos laterais está servindo à seleção brasileira, os outros 2 jogadores estão aproveitando um merecido descanso. O Flamengo se reapresenta apenas na quinta-feira, quando dá início à preparação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que será realizada nos Estados Unidos. A viagem do time está marcada para o dia 11. Esse torneio promete ser um grande desafio para o rubro-negro, que busca se firmar ainda mais no cenário internacional. Além de lidar com a pressão de atuar em um torneio desse porte, a equipe também precisa resolver a questão da lateral esquerda, que se torna cada vez mais intrigante à medida que se aproxima a competição. A forma como o Flamengo irá administrar esse dilema pode ter um impacto significativo no desempenho da equipe durante o torneio, especialmente considerando a importância de ter jogadores em forma e entrosados. A expectativa é que a comissão técnica utilize esse tempo de preparação para não apenas ajustar táticas, mas também para definir a melhor formação para o time, levando em conta a intensidade da competição. Com o retorno de Matias Vinha, o Flamengo se vê em uma posição privilegiada, mas que ao mesmo tempo exige decisões estratégicas e cuidadosas. Como o time irá se comportar diante dessa nova realidade na lateral esquerda? Essa é uma pergunta que muitos torcedores fazem e as respostas podem começar a se desenhar nos próximos dias de treinamento e nos jogos que se aproximam. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Denilson, o ex-jogador que ficou famoso como Denilson Show, recentemente se abriu sobre sua passagem pelo Flamengo e fez algumas revelações que surpreenderam muitos fãs do futebol. Ele admitiu que se culpa por não ter conseguido fazer seu tempo no clube carioca ser produtivo. E ao que parece, essa fase é uma das grandes decepções da sua trajetória no esporte. Durante uma conversa franca, Denilson refletiu sobre os erros que cometeu e como isso impactou sua carreira e sua imagem como atleta. Ele começou falando sobre o que sente ao relembrar aquele período. Denilson reconhece que, com a maturidade que adquiriu ao longo dos anos, percebe que poderia ter agido de maneira diferente. Ele reconheceu que o Flamengo enfrentava diversos problemas internos que iam desde questões estruturais até a direção, mas ele também tomou uma parte da responsabilidade para si. É interessante notar como ele vê a si mesmo como uma marca e sente que não valorizou essa marca durante seu tempo no clube. Denilson se lembrou de que, ao assinar um contrato de 2 anos, acabou permanecendo apenas por 6 meses. Ele se questiona o que poderia ter sido diferente se tivesse se dedicado mais durante aquele curto período. O ex-atleta acredita que, se tivesse dado o melhor de si, talvez os torcedores flamenguistas o vissem de uma maneira diferente, assim como a torcida do Palmeiras, que ele menciona de forma positiva. No Palmeiras, ele chegou ganhando um salário considerado normal, mas foi lá que ele se destacou e ganhou a confiança da torcida. Isso se deve, segundo ele, ao fato de que já tinha mais clareza sobre sua carreira e estava disposto a se dedicar integralmente. Por outro lado, Denilson reflete que no Flamengo não se entregou da mesma forma. Ele admite que, ao invés de assumir a responsabilidade pela sua performance, acabou transferindo essa carga para a diretoria do clube, alegando que a falta de responsabilidade da administração influenciou em sua falta de comprometimento. Ele faz uma análise crítica de si mesmo, ressaltando que a culpa pelo fracasso de sua passagem pelo Flamengo é inteiramente dele. Essa autocrítica é um sinal de maturidade e reconhecimento dos próprios erros, algo que muitos atletas evitam fazer. O ex-jogador também abordou a questão da pressão que vem com a expectativa de atuar em um clube da magnitude do Flamengo. A torcida flamenguista é conhecida por ser apaixonada e exigente, e é compreensível que isso tenha afetado o desempenho de Denilson. Contudo, ele parece ter percebido que essa pressão deveria ter sido um motivador
para que ele se entregasse ainda mais e não uma razão para se afastar do seu melhor futebol. Denilson ainda comentou sobre como a forma como ele se viu em relação ao clube impactou sua carreira. Ele fez uma comparação entre seu tempo no Flamengo e no Palmeiras, onde se sentiu mais valorizado e respeitado. Essa diferença de tratamento e reconhecimento, segundo ele, fez toda a diferença em sua performance. Enquanto no Flamengo, ele se sentia perdido e sem motivação no Palmeiras, a situação foi completamente oposta. Essa experiência o ensinou sobre a importância de estar em um ambiente que valorize o jogador, não apenas em termos financeiros, mas também emocionalmente. Essa reflexão de Denilson é um convite para que muitos jogadores da nova geração repensem sua postura dentro de clubes de grande porte. A responsabilidade de representar uma camisa pesada como a do Flamengo exige não apenas talento, mas também comprometimento e dedicação, e é isso que ele gostaria de ter feito de forma diferente. Ao se abrir sobre suas falhas, Denilson dá um exemplo de que reconhecer os próprios erros é o primeiro passo para o crescimento, tanto como atleta quanto como pessoa. O ex-jogador conclui que, apesar de ter enfrentado dificuldades em sua passagem, pelo Flamengo essa experiência o moldou. Ele entende que, mesmo em meio a desafios, é possível aprender e evoluir. Para Denilson, o mais importante é usar essas lições para o futuro e, quem sabe, inspirar outros jovens atletas a não cometer os mesmos erros que ele. Ao compartilhar sua história... Então é isso, meu amigo! Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.